2 Timóteo 3, versículos 6 e 7. O texto diz assim: Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Eu quero falar alguns minutos sobre esse texto com vocês, porque nós estamos avançando na história da humanidade. Estamos caminhando, indo para frente na história da humanidade. É óbvio, isso é lógico, isso é evidente. E quando nós recordamos isso, essa obviedade, com uma intensidade maior, nós devemos lembrar que nós estamos vivendo os últimos dias. 2018 faz parte dos últimos dias. E como nós sabemos isso? Como nós podemos afirmar que 2018 faz parte dos últimos dias? Bem, se os irmãos olharem o primeiro versículo desse capítulo, os irmãos verão essa expressão presente no versículo 1, que diz assim: Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E depois que o apóstolo Paulo fala que sobrevirão tempos difíceis, ele explica por quê. Ele diz: pois os homens serão, ele continua falando dos últimos dias, apontando como as coisas seriam. E vejam o que ele diz, vejam como ele descreve os homens dos últimos dias. Ele diz: os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos ou orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, pessoas sem afeição natural, implacáveis, você não conseguirá contê-los, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Nós não vemos aqui uma evolução da humanidade. A ideia de que a humanidade avança moralmente e progride moralmente, ela desaba totalmente diante desse texto. Descreve o caráter dos homens e nós vivemos isso. Essa é uma descrição dos homens de hoje. Os homens de hoje são assim. Esse é o retrato falado dos nossos colegas de trabalho. Esse é o retrato falado dos nossos parentes. Esse é o retrato falado dos nossos colegas de escola. Esse é o retrato falado dos nossos vizinhos. Nós conhecemos essas pessoas. Elas convivem próximas de nós. Nós sabemos os seus nomes. Conhecemos essas pessoas e seus familiares muito bem. Mas notem, o texto diz no versículo 5, no final, algo interessante. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. E aí o versículo termina dizendo: foge também destes. Ou seja, de acordo com o apóstolo Paulo, estes homens dos últimos dias já existiam no seu tempo. Tanto que ele diz, eles existirão nos últimos dias, mas veja, é como se os últimos dias já tivessem começado. Porque eles já estão presentes aqui, Timóteo, nos nossos dias. E você tem que fugir deles.
E, depois de dizer isso, ele para de tratar esses homens como homens que estão no futuro. Ainda que no começo ele diga, os homens serão, se referindo ao futuro, quando ele chega no finalzinho do versículo 5, e no versículo 6, ele para de falar desses homens no futuro, e começa a tratar esses homens como se já existissem no seu tempo. Ele diz, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados. Ou seja, esses homens do futuro já existiam nos dias de Timóteo e já estavam atuando naquela época. E é bom sabermos disso. Por quê? Porque além de termos o retrato falado deles, nós sabemos como eles agem. Paulo não somente sabia como era o caráter deles, pela revelação divina desses homens dos últimos dias, mas ele sabia também como eles agiriam, pelo modo como representantes dessa raça futura já estavam atuando no seu tempo. E se os irmãos olharem esse trechinho que nós lemos, os irmãos vão descobrir dois verbos que descrevem o modo como esses homens iriam trabalhar. Vejam o primeiro verbo, pois entre eles se encontram os que, e aqui vem uma expressão que na língua grega é um verbo só. Eles penetram sorrateiramente. Nós não temos um verbo na nossa língua que transmita a ideia presente nessas duas palavras. Talvez um verbo seria esgueirar-se. Eles se esgueiram. Ou uma outra forma, talvez, de pintar um quadro mental para que os irmãos imaginem o que Paulo tem no seu coração quando ele escreve isso. Esses homens, eles rastejam para dentro de casa. E quando ele diz que esses homens rastejam para dentro das casas, ele os compara a vermes. São vermes rastejantes, que de modo sutil, silencioso, marcado por uma postura sinistra, eles vão entrando lentamente, enganosamente, rasteiramente nas casas, e depois que entram sorrateiramente, as suas intenções são ruins, são más. Quando o texto fala que eles penetram sorrateiramente nas casas, isso significa que eles têm intenções malignas que eles escondem, mas o alvo é entrar na sua casa. Esses homens querem entrar na sua casa. Eles fazem isso ainda hoje, faziam no passado e agora nos últimos dias continuam fazendo. Eles entram sorrateiramente, eles vão se esgueirando e conseguem entrar na sua casa. E aí vem o outro verbo. O texto diz que eles conseguem cativar. E o que é isso? O que é cativar? Eles conseguem obter o controle e ganhar o domínio completo da mente das pessoas nas casas. Eles entram sutilmente, como amigos, como líderes religiosos, como pessoas bem intencionadas, e eles conseguem ganhar a mente das pessoas e dominar a mente das pessoas. E as pessoas fazem o que eles bem entendem. As pessoas obedecem e fazem a vontade desses homens.
eles se esgueiram, eles rastejam e entram e conquistam. E tendo conquistado, dominam. Existe um escritor antigo. Alguém pode desligar esse ventilador aqui? Rapidinho. É gostoso esse ventinho, mas ele me atrapalha porque fica virando as páginas da Bíblia. Eu gosto desse ventinho, mas agora não dá. Existe um escritor antigo chamado Irineu de Leão. Eu gosto muito desse escritor. Ele é um apologista da igreja antiga, do século II. É um dos escritores antigos que eu mais gosto. Já li tudo que ele escreveu. Ele escreveu 2 livros. Um deles é composto de várias seções. E é muito interessante ver como ele lida com as heresias do seu tempo. Ele escreveu um livro chamado Contra as Heresias. E ele fala que no seu tempo, esses homens, que já existiam nos tempos de Timóteo, de Paulo, esses homens atuavam na Gália, na atual França. E ele conta a história interessante de um líder desses falsos mestres e pastores. Era um falso mestre chamado Marcos. Eu não concordo muito com esse nome dele, não acho muito bom. Ele chama Marcos, né? Mas é o nome dele. E esse herege, chamado Marcos, segundo o relato de Irineu, na sua obra Contra Heresias, no primeiro volume, no capítulo 13, no parágrafo 3, ele fala que esse herege, chamado Marcos, lidava com magia. E ele se devotava especialmente à abordagem de mulheres. E ele abordava mulheres de nobre nascimento, mulheres que se vestiam muito bem e mulheres que tinham dinheiro. Ele se aproximava dessas mulheres, esse feiticeiro, esse falso mestre. Se apresentava como um pastor, como um líder religioso. E ele dizia para essas mulheres, segundo o relato de Irineu, que através das suas palavras e encantamentos, elas seriam capazes de profetizar. Então ele dizia assim para elas: olha, você pode ter o dom de profecia, eu posso conceder esse dom a você. E aquela mulher então ficava impressionada com isso, ela queria ter o dom de profecia. As pessoas, muita gente, especialmente do contexto evangélico, quer ter o dom de profecia, quer profetizar, e essas mulheres então se sentiam atraídas por essa proposta do Marcos. Então veja o que aconteceu. Uma mulher protestou contra ele, dizendo que ela nunca tinha profetizado, e que não podia, não conseguia profetizar. Então o que ele disse para ela? Ele disse o seguinte: faça assim, abra sua boca, comece a falar qualquer coisa que lhe venha à mente, qualquer coisa, e aí você vai começar a profetizar. Você já viu isso em algum lugar? Já viu isso em algum lugar? Foi o Marcos que inventou. Pastor Marcos não, o falso pastor Marcos aqui. Abra a sua boca e o que vier, começa a falar. Começa a falar. E aí você vai profetizar. Essa mulher seguiu o conselho e começou a falar o que vinha na cabeça, o que dava na telha, como diziam os jovens aí, né? Os jovens falam ainda isso, dava na telha? Não, eu falava quando era jovem, né? Começaram a falar o que dava na telha, e ela começou, estou profetizando. E ela ficou tão impressionada com isso, com o dom que ela recebeu de profetizar, que ela deu uma grande fortuna para esse falso mestre, e não somente isso. Ele conseguiu fazer com que ela compartilhasse com ele não somente o dinheiro que ela tinha, mas ele conseguiu convencê-la também a partilhar o corpo dela com ele.
dizendo para ela: olha, se você se unir a mim, se nós formos um só, nós teremos uma força maior. E ela então começou a ter relações com esse homem. E Irineu descreve isso como uma das práticas comuns daqueles dias dos falsos mestres. Algo que se encaixa perfeitamente nesse texto. Esse falso mestre, ele entrou sorrateiramente na casa, com palavras bonitas, com promessas bonitas, conseguiu cativar aquela mulher, com promessas religiosas, e obteve no final favores financeiros e favores sexuais dela. Isso acontece hoje da mesma forma. O que esse falso pastor Marcos fez é feito hoje em dia por muitos falsos mestres por aí afora. Mas o que é curioso notar não é somente os verbos que descrevem o modo de agir desse homem, mas o que é curioso notar também é o perfil das suas vítimas. As vítimas desses homens têm um perfil bem desenhadinho nesse texto. E eu vou enunciar os traços desse perfil para os irmãos, para que os irmãos avaliem suas vidas e, se perceberem que tem algum desses traços na sua vida, por favor, tenham por propósito, neste ano que está se iniciando, apagar esse traço da sua vida, depressa. Porque os traços que eu vou mencionar aqui são os traços das vítimas dos falsos mestres. Todo falso mestre tem sucesso com as pessoas que eu vou descrever aqui, à luz do texto que está diante de nós. O texto que está diante de nós mostra um perfil da vítima. Como é a vítima? Ele mostra o perfil da vítima. E essa vítima tem 3 traços. O primeiro traço da vítima aparece aí logo no comecinho do versículo 6. O texto diz assim no versículo 6: pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas. Mulherinhas. O que são mulherinhas? A mulher pequenininha, é isso? Existe uma conotação moral aqui. Quando o apóstolo Paulo usa a expressão mulherinha, ele não está falando do tamanho da mulher, se ela é grande ou pequena. Não é isso. Não está olhando a altura dela. Não está olhando o peso dela. Os irmãos fiquem tranquilos quanto a isso. Não está olhando nem a altura nem o peso. Quando ele fala mulherinha, ele está se referindo a mulheres fracas, moralmente. Mulheres moralmente fracas. E o texto, além de dizer que elas são moralmente fracas, por meio dessa palavra, da palavra mulherinhas, diz que elas são sobrecarregadas de pecados. Significa que elas têm um fardo sobre elas. São várias camadas sobre elas, e várias camadas de pecados que estão ali e que são difíceis de serem removidas. São mulheres que estão esmagadas debaixo de pecado, 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 pecado e mais pecado. Todo tipo de pecado. Imoralidades, pensamentos sujos, mentiras, calúnias, invejas, brigas, palavras duras, insubmissão. Todos os tipos de pecados, elas estão em cima delas. Elas cultivam essas coisas e não se livram dessas coisas. Elas estão sobrecarregadas. Nós temos aqui o perfil não só da mulher que é vítima desses homens. Nós temos aqui o perfil da pessoa que é vítima desses homens. Por quê? Porque o pecado anula a capacidade de discernimento espiritual. O pecado estupidifica a pessoa. O pecado coloca uma barreira mental na pessoa. Ela não consegue mais ter discernimento do que é verdadeiro, do que é falso.
Então as pessoas sobrecarregadas de pecados, que têm pecados em suas vidas, vários tipos de pecado, toda forma de pecado, essas pessoas sobrecarregadas com isso, com essas camadas todas, soterradas ali debaixo do pecado, elas não conseguem se livrar dessas coisas. Elas estão esmagadas, elas estão enterradas, soterradas debaixo de coisas erradas que elas fazem. E não conseguem se livrar disso. E vivendo dessa forma, debaixo do pecado, assim, dessa maneira tão terrível, a sua mente é como que entorpecida. O pecado faz isso, entorpece a mente. Anestesia o senso de discernimento da pessoa. E essa pessoa então se torna uma pessoa de fácil acesso para os falsos mestres, facilmente conduzida pelos falsos mestres. Então, se você tem na sua vida pecados que você não abandona, você é uma vítima em potencial. Se há pecados na sua vida que você deixa permanecerem ali, não abandonados, não confessados, não evitados, são pecados que você cultiva como um fardo, algo preso às suas costas, sobre você, do qual você não se livra. Cuidado, você pode ser uma vítima facilmente desses homens aqui. Porque o primeiro traço da vítima desses homens é a fraqueza moral. Nós estamos entrando em 2018. Os últimos dias, chegando ao seu apogeu. Esses homens estarão atuando o tempo todo. Nós temos que fugir desses traços que podem nos tornar vítimas em potencial. Há um segundo traço. Veja o que diz aí na sequência. O texto diz assim: elas são conduzidas de várias paixões. O que é isso? O segundo traço que nós percebemos nessa expressão, conduzidas por várias paixões, é a instabilidade emocional. Como assim a instabilidade emocional? Onde está a instabilidade emocional presente aqui? O texto diz que elas são conduzidas por várias paixões. Ou seja, o que move essas pessoas são os seus desejos. Aqui, a palavra pode significar desejos sexuais, pode ser. Mas acontece que o apóstolo Paulo inseriu mais uma palavrinha. Ele disse que são movidas por várias paixões. Então não são só desejos sexuais. São quaisquer tipos de desejos egoístas. Essas mulheres aqui, elas agiam com base no que elas queriam fazer. Elas não aceitavam ouvir um não para aquilo que elas queriam fazer. Os seus desejos, os seus anseios, o seu querer tinha que ser realizado, haja o que houver. Não ouviam orientações, não ouviam conselhos, não escutavam os pareceres de ninguém, nem de seus maridos, nem de seus pastores, nem de suas amigas cristãs, nem de ninguém. O que importava para elas era apenas o seu desejo. E ai daquele que negasse os seus desejos. Ai daquele que dissesse não. Eram pessoas emocionalmente instáveis. Eram pessoas desequilibradas emocionalmente. A vontade delas era uma vontade soberana. A vontade delas tinha que prevalecer. Elas eram conduzidas pelos seus desejos. As coisas têm que ser como eu quero. E a vontade dos outros, e o parecer dos outros, e o que pensam os outros, não me interessa. São os meus desejos. E não brinque, nem sonhe sequer em se opor aos meus desejos. E Paulo diz, elas eram conduzidas por esses desejos, por essas inclinações pessoais. Eram pessoas autocentradas, queriam fazer as coisas do seu jeito, sem ouvir ninguém, senhores e senhoras de si mesmos.
Paulo fala daquelas mulheres, mas há homens assim também. Há pessoas que são assim. Pessoas que colocam o seu querer acima de tudo e não escutam ninguém. São soberanas sobre si. E são incapazes de ceder, são desequilibradas emocionalmente. Se ouvem um não, perdem a cabeça. Se ouvem um não, criam imediatamente uma inimizade. Se ouvem um não, imediatamente a família explode. Tudo desaba. Porque é o meu querer. O apóstolo Paulo mostra que esse é o perfil de pessoas que são facilmente levadas pelos falsos mestres. Sabe por quê? Porque os falsos mestres realizam exatamente isso. O que essas pessoas querem. Essas pessoas têm os seus desejos. Os falsos mestres detectam esses desejos e fazem discursos que agradam esses desejos. E essas pessoas então se cercam de mestres segundo as suas paixões, segundo os seus desejos. E esses mestres então têm sucesso, eles sabem trabalhar com isso. Eles dizem o que a pessoa quer escutar. Então pessoas assim, que têm esse desequilíbrio emocional, são facilmente levadas pelos falsos mestres. Se você é alguém assim, você é uma vítima em potencial, e 2018 pode ser um ano perigoso para você. E finalmente, o texto termina dizendo que aprendem sempre. O que significa isso? Significa que elas faziam curso de teologia, faziam cadete, vinham na EBD, compravam comentários bíblicos, estudavam a Bíblia, é isso que significa? Não. Isso significa que elas tinham o terceiro traço da pessoa facilmente conduzida por mestres mentirosos. O terceiro traço é o seguinte: elas tinham atração por novidades religiosas. Elas queriam novas informações. Qual é a novidade do cenário teológico de hoje? Queremos conhecer. Qual é a novidade? Agora tem quebra de maldição. Que bênção! Vamos então todos ouvir os discursos sobre quebra de maldição. Qual é a novidade agora? Agora tem a unção do leão. A unção, eu também quero, eu quero a unção do leão. Agora, tem uma novidade agora. Agora tem a maldição, a quebra da maldição hereditária. Que maravilha, vamos correr atrás disso. A novidade do momento, a maldição hereditária. Vamos lá. E agora? Qual a novidade agora? A novidade agora é a unção. E elas correm atrás disso, sem parar, sempre atrás das novidades. Sempre atrás das coisas novas. E é curioso, Paulo fala, elas jamais chegam ao conhecimento da verdade. A verdade, a teologia verdadeira, pura, elas não têm interesse nenhum. Onde elas estão? Elas estão onde estão as novidades. Quem elas escutam? Os inventores de novidades. Os inventores de doutrinas. A cada dia eles surgem, mais e mais, multiplicando suas ideias e suas invencionices. E essas pessoas gostam disso. Elas se atraem por isso. Elas ouvem uma nova expressão. Agora aprendemos que eu posso amarrar o diabo. É só falar, está amarrado. Vamos colocar isso em prática. E começam a colocar isso em prática. É a novidade do momento. Sempre atrás de informações. Sempre atrás de aprender algo novo. Sempre atrás de uma novidade. Sempre. E Paulo diz, esse é o traço das vítimas dos falsos mestres. Essas pessoas correm atrás disso tudo, aprendem tudo isso e nunca aprendem a verdade, nunca. E assim então o apóstolo Paulo mostra o retrato da vítima do falso mestre, da vítima dos homens maus dos últimos dias. Ele diz, são pessoas fracas moralmente. São pessoas que têm pecados em sua vida e não abandonam esses pecados, estão lá. E por isso são vítimas fáceis dos falsos mestres. São pessoas que têm instabilidade emocional. São pessoas desequilibradas. São
autocentradas, querem somente a realização dos seus desejos. E com isso, são vítimas fáceis dos falsos mestres que apresentam um discurso que elas querem ouvir. E são pessoas atraídas por novidades religiosas. Essas pessoas, com esses 3 traços, formam o perfil das vítimas dos perversos nos últimos dias. Então, os irmãos que estão aqui devem olhar para a vida de vocês. Tem algum traço desse na minha vida? Se tem, eu sou uma vítima em potencial. Estamos nos últimos dias. Os últimos dias caminhando cada vez mais. Estamos avançando nos últimos dias. Um vislumbre dos últimos dias já começou nos dias do apóstolo Paulo. Estamos caminhando rapidamente para o fim. E esses homens têm se multiplicado. Esses mentirosos têm se multiplicado a cada dia. O perfil deles está aqui, nós podemos conhecê-los. Eles estão presentes aí em toda parte. E o texto mostra como são as vítimas deles. E se você tiver um desses traços, você pode ser a próxima vítima. Em 2018, você pode ter muitos alvos. Eu quero sair do aluguel. Quero ser promovido. Quero conquistar um novo grau de formação acadêmica. Quero me casar. Quero ter filhos. Quero comprar um carro. Ótimo. São planos excelentes. Deus abençoe e conceda tudo isso a vocês. Mas um dos alvos que você deve ter é, caso você tenha um desses traços, se livrar dele hoje. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor agora. Você pode dizer ao Senhor: Senhor, eu sou uma pessoa com fraquezas morais. Eu sou uma vítima em potencial. Senhor, eu sou uma pessoa instável, desequilibrada emocionalmente. Eu quero só os meus desejos. Me ajude, eu sou uma vítima em potencial. Senhor, eu sou alguém atraído por essas novidades que há por aí. Eu sou uma vítima em potencial, me ajuda, perdoa-me. O Senhor então perdoará você e ouvirá o seu propósito e livrará você desse traço, livrando você automaticamente dos perigos dos homens maus. Vamos orar pedindo que o Senhor nos ajude. Senhor Deus, abençoa nossa igreja. Vivemos nos últimos dias, homens maus nos cercam, e nós aprendemos nesse texto qual o perfil das vítimas. Pedimos que o Senhor nos ajude, para que nós não tenhamos nenhum desses traços, que nós não tenhamos, ó Deus, fraqueza moral, instabilidade, desequilíbrio emocional, atração por novidades religiosas, teológicas, doutrinárias, nada disso. Que fujamos dessas coisas, para que sejamos crentes maduros, sólidos, firmes, e não caiamos nas malhas desses homens perversos que destroem vidas, casas, famílias, futuros, que nos mantenhamos longe dessas pessoas. Ajuda-nos nisso. 2018 está chegando. São dias maus, são os últimos dias. E sabemos que essas pessoas perversas têm se multiplicado. Ó Deus, livra-nos do perfil de suas vítimas, para que nos mantenhamos firmes no meio de uma geração pervertida e corrupta. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém.